né? Aí, para falar disso também, a gente vai ter que misturar as duas coisas, vai falar de limites no laterais, que esses limites laterais levam a função para infinito, né? Certo? Então, a gente vai começar a trabalhar, no fim das contas, o que você está discutindo são assíntotas horizontais e assíntotas verticais, né? As assíntotas horizontais que a gente falou anteriormente são assíntotas onde você mostra que o limite de x tendendo a mais ou menos infinito dá f de x, e esse resultado aqui tende a um L, tá? Esse L aqui, esse L é a assíntota horizontal. Assíntota horizontal. Então, toda vida que você vai construir o gráfico, né, obviamente, você precisa saber como é que está o comportamento da função lá no infinito. Ou seja, você está dizendo como é que se comporta a função quando o x cresce, tá? Então, tu acaba definindo qual seria essa assíntota, certo? Algumas vezes, essa assíntota não necessariamente era só horizontal. Algumas vezes, essa assíntota também pode ser uma assíntota oblíqua. Acho que é essa a palavra, né? Ou seja, que é uma assíntota que é, vamos dizer, como se fosse linear, certo? Um exemplo disso é você pegar aqui e calcular o limite de x que tende a mais infinito, por exemplo, de 2x ao quadrado mais 5x mais 3, por exemplo, dividido por 4x menos 5x ao quadrado, por exemplo. É fácil entender que esse resultado aqui, dessa divisão, né, desse limite, calcular esse limite, é você observar aqui os termos que têm o maior expoente, que é x ao quadrado, certo? E você observa que vai ficar 2 sobre menos 5, ou seja, menos 2 sobre 5. E esse resultado, menos 2 sobre 5, você vai perceber que esse resultado aqui vai formar uma assíntota, certo? Essa assíntota é uma assíntota horizontal, tá? Já quando você tem um limite de x tendendo a mais infinito, de algo do tipo x ao quadrado mais 1 dividido por x, certo? X ao quadrado mais 1 dividido por x, você teria algo do tipo um limite de x que tende a mais infinito. Deixa eu ver aqui se tem alguém querendo entrar aqui. Limite de x que tende a mais infinito de x mais 1 sobre x, certo? Esse daqui, ele está indo para zero. Mas esse daqui, ele está indo para infinito. Certo? Aí você pergunta, e agora? O que é que está acontecendo com a minha função? Certo? O que é que está acontecendo com ela? Qual tipo de assíntota está formando? A única coisa que você pode dizer, olha, o x aqui, você tem um x aqui, né? E esse x, quando o x está tendendo para infinito, ele vai para infinito. Essa parte aqui está tendendo para zero. Só que aí, quando você constrói o gráfico, você vai observar o seguinte. Deixa eu algebra aqui. A gente tem um gráfico de... Qual é a função lá que eu coloquei? Tem alguém querendo entrar aqui? Só um momento. Qual a função lá que eu coloquei? Foi x ao quadrado. X ao quadrado. Mais 1. Dividido por x. Certo? Se você observar, olha o que está acontecendo aqui quando você olha lá para o infinito. Você olha mais de longe. Virou tipo uma reta. E a reta, y igual a x. Então, veja que você tem uma assíntota nessa linha aqui, nessa equação aqui que sobrou aqui, ó. Certo? Essa equação aqui que sobrou, tudo aquilo que você levou a zero, você descarta, né? Enquanto que isso aqui ele ficou como se fosse uma assíntota. Então, você tem uma assíntota, né? Vamos dizer que essa assíntota é uma assíntota linear. Não sei se o nome especificamente é esse. E essa assíntota vai ser x, ser dada por y igual a x. Tá claro isso para vocês? Tá de boas? Deu para entender? Deu sim. Deu sim, né? Então, você acaba definindo quando você pega x tendendo para infinito, para f de x.
x tendendo para infinito, da f de x. E esse resultado é um L, esse L também pode ser um número inteiro, pode ser um número real, ou pode ser até mesmo infinito, tá? Não importa, esse L aqui pode assumir qualquer valor. Aí, o que é que acontece? Então, isso aqui você pode ter dois tipos de assíntotas, certo? Essas assíntotas são assíntotas do tipo que é y igual a uma constante ou y igual a uma função f de x, certo? Essa função aqui vai definir que tipo de assíntota você tem. Pode ter uma assíntota curvada, pode ter uma assíntota linear, enfim. Quando é que você... Obviamente, aqui você está calculando o limite, né? Para chegar a essa função, o que é que tu faz? Tu vai primeiro... eu vou calcular aqui o limite de x que tende a mais infinito. Por exemplo, de 5x ao cubo mais 3x ao quadrado mais 4, dividido por 4x mais 5, por exemplo. É fácil observar que se você colocar esse limite aqui está indo para infinito, é fácil observar isso, né? Mas aí não é tão fácil observar quem é a assíntota. Aí, para você poder determinar quem é a assíntota, o que é que tu faz? Tu coloca o x ao cubo em evidência, né? Aí vai ficar 5 mais 3x, 3 sobre x, mais 4 sobre x ao cubo, né? Dividido por x, 4 mais 5 sobre x. Aí tu cancela tudo que tem um x embaixo, então isso aqui tudo vai para zero. Aí cancelar o cubo com esse cara aqui, ficou x ao quadrado, ficou então 5 quartos de x ao quadrado. Então, o limite de x que tende a mais infinito, de 5 quartos de x ao quadrado. Então, tua assíntota, tu espera que tua assíntota, ela seja uma função quadrática, tá? Então, tu espera que tua assíntota seja formada por essa função aqui. Vamos lá construir esse gráfico aqui, ó. 5x ao cubo, mais 3x ao quadrado, mais 4 dividido por 4x mais 5. 5x ao cubo, 5x ao cubo, mais 4x ao quadrado, acho que é isso que tem lá, né? 4x ao quadrado, não, 3x ao quadrado, né? Mais 4. 3x ao quadrado mais 4. Certo que aqui não importa muito não, né? Mas, enfim, mais 4. Isso dividido por 4x mais 5. Se você observar, está aqui o gráfico da tua função, né? Esse é o gráfico da tua função. Olhando para longe, você só tem aqui uma função do tipo quadrática, certo? Ou seja, essa função quadrática aqui é uma função do tipo x ao quadrado, tá? Se eu fizer aqui o gráfico somente x ao quadrado, olha o que acontece, certo? Então, tu está associando aqui a tua assíntota, né, como se fosse x ao quadrado, mas quando você olha mais de perto, você observa que a função, essa daqui está próximo dessa parte da assíntota, e aqui você teria próximo dessa. E você tem outra assíntota vertical, né? Que aí a gente não estudou ainda a assíntota vertical, que é em menos 4 sobre 5, certo? Aí a gente vai perceber que essa assíntota vertical, na realidade, você tem um limite aqui, né? Que é o valor onde x não pode assumir. Aí você tem um limite à direita e um limite à esquerda, tá? O que é que acontece com a função quando ele está tendendo a menos 4 sobre 5 à direita e menos 4 sobre 5 à esquerda? Aí você teria limites laterais. Aí os limites laterais definem as assíntotas verticais. Tranquilo, pessoal? Ficou claro para vocês? Deu para entender isso aí? De boas? Até aí? Beleza. Para mim, não tanto, essa última parte. Qual parte? Assíntotas verticais, horizontais. Assíntotas horizontais, né? Toda vez que você calcula o limite de x tendendo a mais infinito, da tua f de x, isso é uma assíntota horizontal que tu está calculando, certo? É só isso que você precisa saber. Ok. Isso é uma assíntota horizontal. O L aqui pode ser assumir qualquer valor, né? Se for uma constante, é uma assíntota horizontal. Se não for constante, né? Se for infinito, por exemplo, significa dizer que você depende de uma função. Se depende de uma função, então aquela função define qual tipo de assíntota que é. Beleza? Beleza. Tá? Aí,
Quando você pega agora o limite de x tendendo a p, um número qualquer, pela direita da tua f de x, ou pela esquerda da tua f de x, e o resultado é mais ou menos infinito, aí você tem uma assíntota vertical. Então, essa parte aqui de você ter limite de x tende a p pela esquerda ou pela direita da tua f de x, você tem assíntotas verticais. Beleza pura? Tá, então quando entra na parte de limites laterais, fica uma assíntota vertical. Isso. Limites laterais, assíntotas verticais. Beleza. Tem alguém querendo entrar aqui? Só um momento. Pronto. Então, voltando aqui para o livro, né, que a gente estava. Então, a gente trabalhou com limites do infinito e limites infinitos. Tá? Limites infinitos, está dizendo que a função, o resultado do limite da função é infinito. Limites no infinito, está dizendo que o x está tendendo para o infinito. Nesse caso aqui, a gente tem as duas coisas. Tem mais alguém querendo entrar aqui? Só um momento. Nesse caso aqui, a gente tem as duas coisas. A gente tem que você está calculando o limite no infinito, onde o x está tendendo para o infinito, e o resultado é infinito. Certo? Então, a gente tem esse tipo de limite aqui, e a gente já conversou sobre isso, mostrou esse tipo de resultado já, que pode acontecer. Ó, pode ser positivo, pode ser negativo, né? E aí, depois de falar sobre esses limites no infinito e limites infinitos, obviamente, a gente também pode ter esses limites infinitos quando se trabalha com limites laterais. Então, a gente vai começar a definir os limites laterais, né? Pegar a definição do limite lateral e mostrar que esse limite lateral ele pode ser infinito, esse resultado. Tá? Então, aqui, vamos ver aqui, cadê a definição aqui que ele mostrou? Ele não mostrou. Tá. Suponho que, então, existe prova que... Tá. Então, ele não colocou aqui, então vamos colocar depois essa definição, tá? Vamos calcular primeiro, depois a gente coloca a definição. Limite de x que tende a 1 pela direita, de 1 sobre x menos 1. O que é que acontece com esse resultado aqui, pessoal? Se você observar essa função, né, você está olhando para a direita da função, Ou seja, são valores que são maiores do que 1. Valores do tipo 1,00000001, né? Que você pode ter quantos zeros você quiser aqui. É muito próximo de 1, mas não é 1, né? Essa parte aqui. Aí você teria 1, isso, menos 1. Ou seja, esse resultado seria 0,0000000 e assim por diante, 1. Né? E você tem que dividir o 1, então, por um número muito pequeno. Quando você divide 1, uma constante, por um número muito pequeno, o resultado é muito grande. Tá? Então, é fácil observar que esse resultado aqui é mais infinito. Certo? E quando você tem os limites de x tendendo pela esquerda de 1 sobre x menos 1, né, obviamente, como você está pegando aqui números que são à esquerda de 1, números do tipo 0, 9, 9, 9, 9, 9, assim por diante, quantos 9 você quiser, tá? Você pegar 0,9 menos 1 dá menos 0,1. Então, ficou negativo o negócio. Essa subtração aqui fica negativa, né? Então, vai ficar 1 sobre um número muito pequeno. 1 sobre um número muito pequeno, o resultado é grande. Logo, você estaria indo para menos infinito. Então, veja que os limites laterais, ele pode ser mais infinito ou menos infinito, né? Depende de qual situação que você esteja trabalhando. Tudo bem, pessoal? É fácil entender isso aqui, né? De boas, né? Tranquilo. Tranquilo, né? Aí, quando a gente fala em definição, aí o que é que tu vai fazer? Tu vai misturar as duas coisas, certo? Como assim tu vai misturar as duas coisas? Tu vai misturar as duas coisas. De novo, quando você fala que a função, veja lá, aqui lá no início aqui tem dizendo, quando você fala que o limite está tendendo a P pela direita, certo? Da tua f de x, e esse resultado é um L, por exemplo,
Lembra lá que você colocava, você escrevia lá, ora, para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, né? Delta dependente de epsilon, com o intervalo contido no domínio de f, né? E tal, tal que... Aí aqui você tinha o delta, aqui você tinha... Na realidade, você não tinha um delta, né? Você tinha um p, né? Que você tinha um P, porque você está pegando P à direita, né? Então, o delta só aparece à direita. P mais delta, certo? E isso implicava que o módulo da f de x menos L era menor do que epsilon. Não sei se vocês lembram disso. Certo? Essa é uma definição de limites à direita, né? Por epsilon e delta. Quando você pega o limite à esquerda, você estaria pegando P menos delta. Só isso que mudava, né? E se você estiver pegando agora o limite de x tendendo a P pela direita da tua f de x e o resultado for mais infinito, eu pergunto a vocês, você tem como definir um L superior? Obviamente, você não tem como definir um L que seja superior a infinito, né? Porque sempre tem um L maior, né? Sempre tem um algo maior. Então, tu vai dizer simplesmente, olha, para todo epsilon maior que zero, né? Delta maior que zero, você vai definir um intervalo, certo? Esse intervalo está contido no domínio de f, e assim por diante. Aí aqui tu vai escrever como se fosse a direita, essa parte aqui, x, p mais delta, aquela parte à direita. E isso aqui vai implicar, aí é a condição do infinito. A condição do infinito, certo? Quando a gente viu lá na aula passada, x era maior do que delta. Agora, a f de x está tendo para mais infinito, então f de x é maior do que epsilon, certo? Então, para qualquer f de x que você pegar, né, qualquer epsilon que você pegar, sempre tem uma f de x que você pode pegar que é superior a epsilon. Por isso que ela está tendendo a infinito. Tudo bem até aí, pessoal? Claro até? Joel, no caso, quando a gente vai pegar limites à esquerda, sabe aquele conceitozinho que você estava explicando que eu não lembro direito? Tá, quando você... Fica P menos delta menor que X menor que P? Isso. Ah. E o módulo de f de x menos L fica menor ou maior que epsilon? Menor, né? Não, não tem. Só tem f de x. Porque você não Não, está não, definindo. lá em cima, sem... Ah, sim. É esse aqui mesmo. É sempre esse aqui. Ah, tá, ok. Para isso. Beleza? Então, essa é a definição de limite por epsilon e delta, limites laterais, com um negócio tendendo para infinito, tá? Depois revisem essa parte de propriedades aqui, né? Porque você simplesmente está dizendo o seguinte, se você tiver duas funções, onde você está calculando o limite de x tendendo para mais infinito, de duas funções, e você está somando mais infinito com mais infinito. Obviamente, o resultado é infinito. Você está multiplicando infinito vezes infinito, o resultado é infinito. Agora, se você estiver pegando duas funções, onde você tem mais infinito e menos infinito, se você for multiplicar, você está multiplicando um número positivo por um número negativo. O resultado é negativo, então dá menos infinito. Então, ele começa a descrever essa lógica aqui para vocês, tá? Se você multiplicar um número positivo vezes o infinito, o resultado é infinito. Se você multiplicar um número negativo vezes infinito, o resultado é menos infinito. Ele começa a explicar isso, né? Então, revisem essa brincadeira aqui, né? Obviamente, o que é que ele coloca aqui, ó? Veja a letra C aqui, ó. Que ele não coloca a soma. Ele não sabe quanto é f de x mais g de x. Ele não sabe quanto é menos infinito mais infinito. Certo? Ele não sabe quanto é isso. Mas ele sabe que se você multiplicar f de x vezes g de x, o resultado é menos infinito, porque menos com menos, mais dá menos, né? Infinito vezes infinito, o resultado continua infinito. Tá? Então, ele faz ele traz essas propriedades, tá? Que na realidade é lógico, né? O negócio é lógico. Ele traz isso como propriedades, tá? Aí, depois de calcular esses limites laterais, né? Vamos pegar aqui uma outra função, por exemplo, essa daqui, x ao quadrado mais 3x, limite de x que tende a 2 pela esquerda, x ao quadrado mais 3x dividido por x ao quadrado menos 4. E aí, pessoal? A 2 pela esquerda.
que é que vocês acham que está acontecendo aqui? Cara, tem dois para esquerda. Como assim dois para a esquerda? Você está pegando o limite de x tendendo a 2 pela esquerda. Não, é porque eu tava no zoom, não tava enxergando o bicho todo, desculpa. Ah, tudo bem. Ou seja, você está pegando o resultado do tipo que são valores que são muito próximos de 2, mas são menores do que 2. Certo? Aí esse cara está ao quadrado. Valores muito próximos de 2, né? Mas que menores do que 2, mas são muito próximos de 2, né? E está ao quadrado, ou seja, continua um resultado próximo de 4, né? Mas menor do que 4. Tudo bem? Vai ficar um número muito pequeno negativo. Vai ficar um número muito pequeno negativo. Então, de cima fica uma constante, concorda? Fica 2 ao quadrado, 4. 3 vezes 2, 6. Dá 10 aqui em cima, né? Então, ficaria um 10, uma constante, dividido por um número muito pequeno. Obviamente, esse resultado é infinito. Beleza pura? No caso, não dá para resolver igual as aulas de ontem, não? Dá não. Botando em evidência. Não dá, é? Dá não. O que você pode fazer, né, para simplificar, é você fazer assim, né, ó, x ao quadrado mais 3x, isso dividido por x menos 2, x mais 2. Nesse caso aqui, né? Aí esse cara aqui não influencia em nada, porque fica positivo, é uma constante. Esse cara aqui é uma constante, né, quando você substituir 2. Só que esse daqui, ó, vai ser uma constante positiva dividido por x menos 2. Né? Aí esse cara aqui é que vai definir se é infinito positivo ou se é infinito negativo, entendeu? Esse daqui. Ah, certo. Né? Mas não dá não, para simplificar não, do jeito que a gente fez a aula passada não. Alguém ia falar outra coisa aí? Não, era só para fazer outro exemplo. Ah, sim. A gente vai fazer outro exemplo aqui, ó. Pegar outro exemplo aqui para a gente fazer. E ele faz exatamente isso. Como esse cara aqui está tendendo a zero... Estão perguntando se não era mais infinito, Joel, no chat. Não, porque você está Anterior aí. pegando valores de 2 tendendo a 2 pela esquerda, né? Ou seja, são valores menores do que 2. Você está pegando, por exemplo, 1 sobre x menos 2, né? O que importa é isso aqui, certo? Aí você está pegando valores do tipo x igual a 1,999, por exemplo. Certo? É muito próximo de 2, mas não é 2, é pela esquerda de 2. Aí se você pegar isso, né, menos 2, esse 2 aqui seria maior. Então, isso aqui vai dar um resultado negativo de 1 sobre algo do tipo 0,00000001. Né? Quando você fizer essa divisão aqui, isso aqui ficaria um número muito grande, ou seja, você pode dizer que está tendendo a menos infinito. Beleza pura? Professor, ele não pode fazer igual a gente fazia lá no início, não? Quando, tipo, o x estava tendendo a um número, a gente substituía o x pelo número. Tá, vamos ver aqui, vamos ver o que você quer dizer aqui por isso aqui, ó. Vamos botar x ao quadrado aqui, vamos botar aqui x ao quadrado menos 6x mais 9. E aí, o que é que você quer dizer? Vamos fazer esse exemplo. Colocar o 3 no lugar do x. Colocar o 3 no lugar do x. X ao quadrado, né? Se você colocar o 3 no lugar do x, fica 3 ao quadrado, que dá 9, correto? É. Se você colocar embaixo aqui, ficaria x ao quadrado menos 6x mais 9, né? Substituindo por 3 aqui, ficaria 3 ao quadrado menos 6 vezes 3 mais 9. 3 ao quadrado é 9, né? Mais não, né? 6 vezes 3 é 18, mais 9. Obviamente, esse resultado aqui é zero. E aí? E agora? Aí, eu errei, né? Pois é. Veja que aqui o denominador aqui, ó, isso aqui está tendendo a zero, né? Ó. Você não pode ter algo tendendo a zero aqui, mas ele está tendendo a zero. Aí um número dividido por um número muito próximo de zero, né? Muito próximo de zero, esse resultado é infinito. É como se você estivesse pegando um número 1 sobre x. Esse resultado vai ser infinito, não é? Agora resta saber se ele é infinito positivo ou negativo. Como é que você sabe que ele é infinito positivo ou negativo? Porque tá para a direita. E aí, tá para a direita, significa dizer o quê? Que é positivo. Que é positivo.
São valores maiores do que 3, não é? Mas então dá certo. Aí vamos lá. Fazer a mesma coisa aí que você acabou de dizer. X que tende a 3 pela direita, de 1 sobre 3 menos x. E agora? Vai dar 1 sobre 0. Dá 1 sobre 0. Ou seja, dá infinito, não é? Está muito próximo de 0, mas não é 0. Mas aí, é mais infinito ou é menos infinito? Mais de novo? Por que é mais? Aí o x é negativo, né? Tá menos. Beleza? Mas então dá, só que tem que observar isso aí. Tem que observar essas coisas, cara. Tem que prestar atenção. Se o x aqui vai ser negativo e ele é maior do que esse cara aqui, então o resultado que você espera é negativo. Você está pegando valores que são maiores do que 3. Né? Então você espera que essa subtração aqui seja negativa. Logo, vem o sinal negativo. Se fosse x menos 3, aí essa subtração seria positiva. Aí daria mais infinito. Entendeu? E se você estiver tendendo a 3 pela esquerda? Né? 3 pela esquerda. Ficaria o quê? Ficaria 1 sobre... Ficaria tendendo a mais x, né? Porque é mais x para zerar. Então seria aqui, ó. Agora, voltando aqui o exemplo anterior que a gente estava. Né? Você acertou em dizer que era mais infinito ali. E se você tiver assim, ó, limite x tendendo a 3 pela esquerda, de x ao quadrado, é o mesmo exemplo, certo? X ao quadrado menos 6x mais 9. E aí, esse resultado aqui é mais infinito ou menos infinito? Aí agora... Acho que é mais. Por que é mais? Eu não estou trabalhando pela esquerda aqui. Ah, não. Perdão. Peraí. Fale com confiança, pode falar. Tem medo não. Vai lá. Calma, cara. Com pressão eu não consigo trabalhar, não. Acho que tá acertou, mano. Tá botando pressão, aí, professor. Mano. Não muda não. Vai na tua. Muito não. Ei, professor, é mais infinito porque quando a gente colocou valores maior do que 3, estava tendendo a 0 porque a gente tinha um valor maior, né? Agora, como a gente está pegando números menores do que 3, aí fica muito próximo, por exemplo, que a gente tinha para zerar, mas não chega naquele valor. Só que como fica próximo e a gente está pegando valores menores, aí fica positivo. Tá, deixa eu te mostrar isso aqui, ó. Você concorda comigo que isso aqui pode ser escrito dessa forma? X menos 3 ao quadrado? É o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o segundo, vezes o primeiro, mais o quadrado do segundo. Você concorda comigo isso? Concordo. Pronto. Então, veja que você, na realidade, está calculando o limite de x tendendo a 3, ou pela esquerda ou pela direita, de x ao quadrado, sobre x menos 3 ao quadrado. Como eu estou pegando esse número aqui, ó, ao quadrado, o que é que significa dizer elevar um número negativo ao quadrado? O resultado é o quê? Negativo ou é positivo? Vai ficar positivo. Tanto faz ele ser negativo como ser positivo, né? O resultado é positivo, não é? Certo? Beleza pura? Vocês conseguiram entender, pegar esse perfil, que cada questão é uma questão diferente. Cada questão é uma forma de pensar diferente. Tem questão que vai sair de imediato, tem questão que não vai sair de imediato. Por exemplo, se aqui fosse ao cubo, aí não, aí valeria a pena você olhar. Se o resultado de dentro lá for negativo, o resultado final é negativo. Se for positivo, o resultado final é positivo. Professor. Então deu mais ou menos infinito. Se for o cubo, sim. Se for ao quadrado, não. É só mais infinito. Tanto faz seu limite. Tendendo a 3 pela... Se tivesse... acho que você já colocou x ao quadrado sobre 1 mais x. Aí ele tenderia... 1 mais x não. 3 mais x. Aí ele tenderia a menos 3, né? Porque precisaria de menos 3 para zerar de baixo. Isso. Ou seja, o que você está fazendo é encontrando a assíntota. Sim. Né? A assíntota de baixo. Aqui 1 mais x também dá certo, tá? Veja que está tendendo a menos 1 pela direita
Se você pegar menos 1 pela direita, e agora? Menos 1 pela direita. Tu vem aqui, tu desenha a reta. Tá aqui o menos 1. Quem é que tá à direita de menos 1? Aqui é zero, né? Zero, mas quem tá entre 0 e menos 1? Né? Um número muito próximo aqui de menos 1 é menos 0,99, não é? Por exemplo? Sim, sim. Ou poderia dizer até 0,9, certo? Aí você ralhar, substitui aqui, ó. O x por 0,9 aqui, ó. Veja que seria 1. Quando ele está à direita, o resultado é positivo. Certo? O resultado é positivo, então dá mais infinito. Se ele tiver à esquerda, mudou de novo, ó. Completamente mudou de novo, completamente. 1 mais x. Se ele tiver à esquerda você está pegando resultados que é tipo menos 1,1, não é? Sim. Aí dá negativo o resultado aqui embaixo. Se dá negativo, é muito pequeno, um número por uma constante dividido por um número muito pequeno, o resultado é infinito, né? A tendência, né? Tranquilo? Beleza. Muito Vamos, massa. pessoal. Obrigado. De nada. Ficou alguma dúvida, pessoal? Pessoal, não deixem de perguntar, não. Se ficou dúvida, não deixem de perguntar. Não deixem para tirar depois. Não, depois eu estudo e vejo isso aí. Não, pergunta. Ei, professor. Ah, Eu tenho uma dúvida. Aquela lá, eu substituí por um número muito próximo de 3. Aquela lá que deu mais infinito, que ninguém tava, né? Os caras estavam em dúvida. E eu percebi que dava positivo. É ruim fazer desse jeito? Não. Não, você pode substituir, pode ir calculando e você encontra a tendência. O grande porém é você encontrar a tendência, entendeu? Mas se você está calculando em relação a 3, se você substituir o valor e o resultado foi 0, você pode pegar qualquer número próximo de 3, se o resultado for positivo, né, maior do que 3, se o resultado for positivo, né, maior do que 3, mas próximo de 3, se o resultado for positivo, aí você tem uma assíntota vertical. Mas, por exemplo, se você tiver algo do tipo limite de x que tende a 3, vamos botar aqui 3 pela direita, de 1 sobre, isso aqui é só para exemplificar, x menos 3, x menos 4. Tem quantas assíntotas aqui? Não faço a mínima ideia. Sabe, cara? Tem quantas assíntotas? Verticais. Quais são os valores que x não pode assumir? Nem 3, nem 4, né? Então tem 2 assíntotas verticais. Certo? Ou seja, quando você pega valores maiores do que 3 à direita, você não pode pegar um valor do tipo maior do que 4. Porque aí você estaria trabalhando lá com a outra assíntota e não com a assíntota anterior, entendeu? O que é vertical? Isso faz sentido. Né? Aí você teria aqui, ó, tendendo a 3 pela direita, significa dizer que o x é maior do que 3. Então esse resultado aqui é mais infinito. Se você tender a 3 pela esquerda, o resultado é menos infinito. Limite de x que tende a 3 pela esquerda, é fácil entender, né? Que o x é menor do que 3, então isso aqui dá negativo. Tá? Então, 1 sobre x menos 3, x menos 4, esse resultado é negativo. Se você fizer isso com 4, né, é a mesma coisa. A 4 pela direita é mais infinito, a 4 pela esquerda é menos infinito. Se eu for construir o gráfico dessa função, você vai observar exatamente isso. Né? Se eu for construir o gráfico dessa função, você tem aqui 1 sobre x menos 3 vezes x menos 4, certo? Quando você constrói o gráfico dessa função, olha o que é que acontece. A 3, quando você tende a 3 pela esquerda, cadê? Pela esquerda, x menos 3, x menos 4. Ele está dizendo que pela esquerda o resultado é mais infinito. Ah, Professor, ela é vertical porque o valor do domínio que não pode assumir é o 4 nem o 3, né? Beleza. Professor, se x está tendendo a 3, por que tem assíntota em 4 se ele nunca vai chegar no 4? Porque ele não deixa de existir essa assíntota, entendeu? Essas duas assíntotas aqui existem. Ah, tá. Entendi por que deu
cometi o erro lá. Ó. Se você pegar x aqui tendendo a 3 pela direita, qualquer valor que você pegar aqui entre 3 e 4, na realidade, entre 3 e 4, esse resultado aqui está negativo. Por quê? Porque se você pegar aqui, por exemplo, o 3,5, né? 3,5 menos 3, você tem que fazer as duas, né? Na realidade, você tem que fazer as duas. 3,5 menos 3 vezes. Aí aqui você tem 3,5 menos 4, né? Essa parte aqui dá positivo. Todo valor que é maior que 3, isso aqui dá positivo. Só que essa parte aqui dá negativo. Então, esse resultado aqui, todo valor que estiver entre 3 e 4, ele é negativo. Tá? O que significa dizer que o que está à direita de 3 é negativo e o que está à esquerda de 4 é negativo. Beleza pura, pessoal? Tranquilo? Todo mundo conseguiu entender isso aí? Tá de boas? Ficou claro para vocês? Você pode Para mim ficou. Ó, se você tiver aqui, ó, você tem x menos 3 vezes x menos 4. Você tem um produto, né? Se você pegar, por exemplo, valores que são menores do que 3, valores que são menores do que 3, pegar o 2,5, por exemplo, para facilitar a nossa vida. 2,5 menos 3, 2,5 menos 4. Isso aqui dá negativo, né? Qualquer valor que você pegar menor que 3, isso aqui dá negativo. Esse daqui também. Negativo vezes negativo é positivo. Então, ele está tendendo a mais infinito quando você pega o tendendo a 3 pela esquerda, por exemplo. Então, 3 pela esquerda, como mostra bem aqui, ó, está tendendo a infinito. Que aqui é a esquerda de 3, tá vendo? Ó? Beleza pura? E se você tiver, agora, por exemplo, um valor que está entre 3 e 4, pegar aqui o 3,2, por exemplo. 3,2 menos 3, o resultado é negativo. É positivo, na realidade, né? Então, qualquer valor que seja maior do que 3, o resultado é positivo aqui. Mas qualquer valor que seja maior do que 3 e menor do que 4, essa subtração aqui é negativa. Então, esse aqui é positivo, esse é negativo. Positivo vezes negativo, negativo. Então, valores que são maiores do que 3, valores que estão à direita de 3. Valores que são menores do que 4, valores que estão à esquerda de 4. Então, se eu olhar à direita de 3, aqui, à esquerda de 4, a função está tendendo a menos infinito. Beleza? Bateu lá esse resultado? Hã? Confere lá esse resultado lá que tu fez? Não, confere não. Foi que deu errado lá? Eu só fiz isso aqui, ó. Só olhou para um lado. Só olhei para um lado. De novo, eu falo para vocês, olha o contexto todo. E quando acabar, não olhei o contexto todo. Cometi o erro. Certo? Mas é o fato de você ter isso aqui. Aí, ó. 3 pela direita, ó, mais positivo. Esse é mais positivo. Mas não, aqui... o resultado final acabou dando certo, né? Aqui é mais negativo. Positivo. Pois é, mas aí o resultado final é esse daqui, ó. 3 pela direita. 3 pela direita. Essa parte aqui é positiva, mas essa daqui é negativa. Positivo mais negativo, negativo. Entendeu? Pronto, é. Tem que fazer os dois. Ou seja, cada questão é uma questão, cada coisa é uma coisa, certo? Você tem que pensar de uma forma diferente e aplicar as ideias que vocês aprenderam aí ao longo do curso, né? E aí construir o gráfico é muito interessante. Você constrói o gráfico e você vê, né? Você consegue ver, certo? Então ele vai aqui, o livro vai trazer vários exemplos de como você fazer isso e como mostrar isso. Obviamente, tem alguns exercícios aqui que vocês vão fazer, deixar para vocês fazerem, né? Mas aí tem outros exercícios que a gente pode trabalhar, né? Aproveitando aqui, vamos pegar logo a questão aqui que eu achei mais interessante, aqui bati o olho aqui, achei interessante aqui, não sei se eu vou conseguir resolver, mas, enfim, a gente tem aqui limite de x que tende a 0 pela direita, o seno de x dividido por x ao cubo menos x ao quadrado, né? E aí, galerinha, o que é que vocês acham que acontece aqui? Ó, vou botar o x aqui em evidência, tá?
Vai ficar seno de x sobre x vezes... Se eu tirei um x aqui, eu tirei um daqui de 3, fica 2. Se eu tirei um de 2, fica 1, né? Até aí, tudo bem, pessoal? Tudo de boas? Sim. Sim. Aí eu vou continuar com o limite de x tendendo a zero pela direita. Seno de x sobre x. Vou tirar de novo mais um x daqui, certo? Se eu tirar de novo mais um x, vai ficar aqui 1 sobre x, 1 sobre x menos 1. Até aí, tudo bem, pessoal? Tranquilo. Tranquilo, né? Esse limite aqui, quanto é, hein? Quando x tende a zero? É 1. É 1. Aí esse daqui, x está tendendo a zero pela direita. Pela direita. Então, você está supondo que isso aqui é infinito positivo, correto? Sim. E esse daqui é infinito positivo ou infinito negativo? Ou melhor, esse resultado aqui se você substituir x por zero, esse resultado é positivo ou negativo? Vai ser menos infinito, não? Vai ser negativo. Isso. Ou seja, o resultado final é menos infinito. Beleza pura? Cara, por que deu essa parte aí do negativo? Essa aqui? Substitui x por zero. Ah, tá por zero? Tá bom. Veja, o que a gente faz quando você calcula muito próximo de zero, quando você tem que embaixo está zerando. Se embaixo não está zerando, você só substitui por zero. Entendeu? Entendeu. Se você fizer o gráfico disso, eu não sei se o GeoGebra vai fazer aqui, mas vamos tentar. Interessante aqui, porque vai ficar seno de x, né, dividido por x ao cubo, menos x ao quadrado. Ele reconheceu o seno de x. Deixa eu apagar isso aqui. Você tem duas assíntotas, que é uma assíntota em 0 e outra em 1. Isso é fato. Né? Aí... É engraçado, né? Que ele só fez... Em 0, você tem aqui em 0 pela direita, o resultado foi menos infinito. Está aqui em 0 pela direita, o resultado está menos infinito. Em 0 pela esquerda, o resultado... Não, mas eu estou confundindo as cores aqui. É esse aqui mesmo, esse gráfico aqui mesmo? Professor, o gráfico da função é o mesmo do limite? O gráfico quando você faz o gráfico da função, é para você também ver o limite. Tá? Pela direita, isso aqui dá para 1, certo? Isso aqui dá para mais infinito, certo? Isso aqui é para menos 1, certo? Então, o resultado é para ser 0 pela direita, para ser menos infinito. É 0 pela direita. Né? Aqui eu estou olhando 0 pela esquerda. 0 pela direita está aqui. 0 pela direita, menos infinito. Né? A direita é de 0, né? A direita é de 0, ou seja, o lado aqui, né? Então, está menos infinito. A esquerda de 0, tá certo? É mais infinito. Né? Aí, teria que fazer a mesma coisa em 1. Aí, em 1, a esquerda vai ser menos infinito e a direita mais infinito. Tá? Mas é o mesmo você calcular o limite, na realidade, você está vendo... você está olhando para o gráfico da função e você está vendo, olha, o que é que acontece naquele ponto daquela função. Né? Basicamente, isso que você está vendo. Obviamente, também tem funções que tem um buraco, então você calcula, às vezes, não é que a função esteja definida naquele ponto, né? Mas você calcula a previsão de quanto é que deveria ser. Entendeu? Essa é a noção também de limites que ele traz. Aí vai ter um momento que a gente vai estar calculando o limite, mas esse limite também vai mostrar, olha, qual seria a reta tangente a essa função, a essa curva, certo? Num ponto tal. Então, você calcula um limite para dizer, olha, a reta tangente àquilo é isso aqui. Né? Basicamente, isso que você está fazendo. Então, olhar para o gráfico da função também te dá, por exemplo, como se fosse um campo tangente, né?
Você está olhando uma curva e você está olhando a tangente, a reta tangente de cada um desses pontos lá. Como é que ficaria? Aí você acaba vendo um campo de retas tangentes. Belezinha, pessoal? Até aí? Tudo bem até aí? Vamos lá, pegar outra questão. Assim, tudo bem não, mas tá dando certo. Ainda não peguei 100%. Isso é importante, né? Tá dando certo, é importante. Vamos lá, tem mais alguma questão aqui que vocês queiram que faça aqui? Obviamente tem questões mais difíceis, mas eu não quero passar por essa parte com esse série não, porque isso aí eu vou deixar para a próxima aula. É um pouco mais denso. E aí vocês também têm um tempo de consumir, né? Essa parte aqui de limites infinito. Estamos digerindo aqui. O tempo que vocês têm para fazer. Professor. Letra R, essa aqui? Vamos lá. 3x ao quadrado menos 4. Você tem um limite de x que tende a menos 1 pela direita, de 3x ao quadrado menos 4, dividido por 3x ao quadrado menos 4, dividido por 1 menos x ao quadrado. 1 menos x ao quadrado. Se você substituir por menos 1 aqui em cima, é isso mesmo, né? A letra R é menos 1 pela direita, exatamente. 1 menos x ao quadrado, 3x ao quadrado menos 4. Se você substituir por 1 em cima, né, vai ficar 3 menos 4, ou seja, dá menos 1. Se substituir por 1 em cima, 3 menos 4, o resultado é menos 1. Se você substituir por 1 embaixo, o resultado dá 0, né? É fácil perceber isso. Certo? Porque aqui está o quadrado. Só que como você tem 1 menos x ao quadrado, esse 1 menos x ao quadrado, você pode escrever como sendo 1 menos x vezes 1 mais x. Certo? Aqui, quando você substituir 1 menos x, se você substituir o x por menos 1, menos com menos dá mais. Então, 1 menos 1, isso aqui dá 2. Certo? Então, repara que você tem uma constante negativa, uma constante positiva. E o que você tem que calcular, na realidade, é o limite de x que tende a menos 1 pela direita, de uma constante que ficou em cima, que é menos 1, dividido por 2, que é a outra constante que sobrou, dividido por 1 mais x. Certo? Aí tu vai olhar, ó, tô pegando o resultado de menos 1 pela direita. Menos 1 pela direita. Tu vem aqui, ó, o menos 1 tá aqui. Quem é que tá à direita de menos 1? Quem é que tá à direita de menos 1? Se esse daqui é 0 e aqui é 1, né? Quem é que tá à direita de menos 1 aqui, por exemplo? Aqui a gente pode dizer que é menos 0,5. Certo? 1 menos 0,5. Esse resultado é positivo. É um número pequeno, mas é positivo. E eu posso tornar esse número tão pequeno quanto eu queira. E 1 dividido por um número muito pequeno, obviamente, esse resultado é infinito. Tá? Como você está multiplicando por uma constante negativa, esse resultado é menos infinito. Belezinha, pessoal? Tranquilo? Todo mundo entendeu isso? Isso aí ficou boa, isso aí. Ficou boa? Oi, escutei não. Não, só falando que aqui deu bom. Sim. Entender. Deixa eu pegar outra questão aqui, deixa eu ver aqui. Ali, né? Que dali é mais interessante. 2 pela direita, x ao quadrado menos 4 dividido por x ao quadrado menos 4 por x mais 4. Isso. Pessoal, eu vou deixar vocês respondendo esses dois limites, né? Eu vou parar a gravação, tá? Aí depois eu vou dar um tempinho aí para vocês responderem esses dois limites que tem aqui, certo? Tempinho aí de 5, 10 minutinhos, né? E a gente retorna a gravação para resolver esses dois exercícios. Tranquilo? Beleza. Para corrigir, né? Deixa eu parar aqui.